Boa noite a todos. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz, da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Hoje é dia 26 de outubro de 2020, devidamente conferidos nos nossos irmãos da casa. Sabemos que sim, hoje estamos ao vivo e gostaríamos de convidar todos aqueles que nos acompanham para nos unirmos em um processo de oração, elevando o nosso pensamento. Querido Jesus, bons espíritos e mentores que nos auxiliam, que nos inspiram, pedimos a sua proteção para os trabalhos dessa noite, aonde desejamos trazer da doutrina espírita e das boas obras subsidiárias alguns apontamentos, algumas lições, algumas elucidações que possam nos auxiliar, nos instruir e nos ajudar no nosso processo evolutivo. Que os bons espíritos da Casa Espírita, Centro Espírita, Pioneiro da Luz, da cidade de Piratuba, se façam presentes com a sua proteção, com o seu apoio. Que assim seja. Para hoje, gostaríamos de falar sobre colônias espirituais. O livro que nos inspirou é Cidade no Além, do espírito André Luiz e Lúcius, pela mediunidade de Chico Xavier e Eigurina Cunha. As colônias espirituais que cercam o planeta são os domicílios transitórios das inteligências desencarnadas, podendo essas serem luminosas e alegres, ou tristes e funestas, dependendo dos seres que as ocupam e vitalizam com a forma da mente que emanam. Ao redor do planeta Terra existem diversos locais onde espíritos desencarnados, espíritos recém-desencarnados, são recepcionados pelos auxiliares do Cristo no momento perturbador, nas perturbações que seguem o espírito após a morte. A transição de estar encarnado para estar desencarnado acarreta sobre o espírito uma gama de energias e de sensações muito difíceis de serem trabalhadas. Todos aqueles indivíduos que se cadastram pelo seu processo evolutivo a aceitarem, a compreenderem os momentos de transição do espírito, tanto para encarnar como para desencarnar, que são dóceis e que se auxiliam nesses momentos difíceis, recebem da espiritualidade maior todo um apoio, toda uma segurança, toda uma amizade, recepcionando esses espíritos que saem do corpo, que saem do planeta e que vão até a realidade espiritual, que se apresentam lá agora, recebem desses amigos espirituais o auxílio. No instante seguinte, esses locais, esses acampamentos, esses locais que reúnem essas entidades, elas ficam muito próximas do planeta, escapam das zonas mais poluídas, na psicosfera mais poluída do nosso planeta, pela nossa própria psicosfera, e em seguida esses espíritos, quando eles são acalmados e são adormecidos, eles são levados então para essas colônias espirituais. Aí sim, essas colônias são mais distantes, elas ficam fora das zonas enfermiças do planeta, e pela mediunidade de Chico Xavier, no livro André Luiz e Chico Xavier, no livro Nosso Lar, nós tivemos a descrição e o primeiro contato com essa realidade das colônias espirituais, através da colônia que nos foi apresentada, que é a colônia, a cidade Nosso Lar, colônia espiritual Nosso Lar.
segundo algumas pesquisas que eu fiz, ela foi a terceira colônia construída sob os céus do Brasil. A primeira foi a de São Salvador, na capital do país, quando Salvador era a capital do país. A segunda foi nos arredores de São Paulo, mais precisamente sobre a cidade de Santos. E a terceira é Nosso Lar, sobre os céus do Rio de Janeiro. Foram os primeiros trabalhadores do Cristo vindos de Portugal, que desencarnaram no Brasil e que, utilizando a psicosfera dos indígenas, dos filhos da terra, eles edificaram, com o passar dos séculos, a colônia espiritual Nosso Lar. Esses lugares, tanto as colônias espirituais, como esses acampamentos de resgate, como as zonas mais umbralinas, elas sempre vão apresentar características dos seres que as habitam. Então, quando esses seres são luminosos, quando esses seres são alegres, quando esses seres são esperançosos, esses locais também o são. Mas se nesses locais reunirem-se espíritos tristes, espíritos perturbados, os locais também vão receber essa energia e vão manifestar essa energia. No Livro dos Espíritos, na questão 234 e seguintes, Kardec traz da realidade espiritual dita pelos próprios espíritos a condição de mundos, de lugares, de colônias espirituais, de mundos espirituais, que servem de estação, que servem de lugar de repouso, que servem de lugar de concentração de espíritos desencarnados. Na questão 234, Kardec pergunta: existem mundos que servem de estação ou pontos de repouso para os espíritos que estão na erraticidade? E os espíritos respondem: sim, há mundos particularmente destinados a seres errantes. Mundos que lhe servem, que lhe podem servir de habitação temporária. É um campo onde descansam para o período de erraticidade. E nesse local, o estado que esses espíritos verificam sempre é um estado de pouca penosidade, um lugar um pouco penoso. Porque o espírito, quando ele não está evoluindo, quando ele não está resgatando, que é necessário da parte dele que ele aguarde, que ele espere, que ele tenha paciência, isso causa no espírito desencarnado essa sensação de penosidade. Porque ele sente que tudo que ele precisa para evoluir e para sentir paz e equilíbrio depende dele, depende daquilo que ele ainda tem que fazer. E aguardar nessa realidade espiritual, muitas vezes, período de erraticidade um tanto longo, é uma situação muito difícil para o espírito. Então, apesar de serem mundos transitórios, apesar de serem mundos locais onde esses espíritos vão aguardar, essa sensação deles é sempre um tanto penosa. Os espíritos também respondem a Kardec dizendo que são, entre outros mundos, locais de posição intermediária. E eles são graduados de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então são locais de concentração. Eles podem ir nesse processo para outros orbes, podem ir para locais dentro do nosso próprio planeta, podem ir para locais em planetas vizinhos, em locais próximos à Terra, em civilizações próximas à Terra, enquanto isso eles aguardam. E esses locais vão ser sempre coroados com a energia daqueles que habitam neles. Se esses indivíduos forem indivíduos em processo de evolução, mas que estão voltados para o bem, esses locais vão apresentar a mesma característica. E se forem locais de espíritos perturbados, esses locais apresentam também a característica de perturbação.
Diariamente encarnam e desencarnam milhares de pessoas em toda a Terra. Cada uma delas apresenta o estado mental que mais lhe compraz. Tanto as que chegam como aquelas que partem se revelam tal qual se encontram em seu processo evolutivo. Então, diariamente encarnam e desencarnam milhões de espíritos. Aqueles que desencarnam necessariamente precisam se encontrar em algum lugar, precisam se refugiar em algum lugar. Dada nosso processo evolutivo, a nossa compreensão tarda um pouco a aparecer. As nossas lembranças de vidas passadas, a nossa completude espiritual demora um pouco para aparecer. É necessário que, enquanto isso não ocorre, que nós nos congreguemos de forma aonde nos sintamos bem, aonde estejamos de acordo com o nosso estado evolutivo, com o estado mental que nós mais nos sentimos felizes, né? E aqueles que chegam, é necessário que eles venham de algum lugar. É necessário que eles sejam preparados. O processo de reencarnação, nós ainda precisaremos falar a respeito disso aqui, mas o processo da reencarnação, ele também é um processo delicado, ele também é demorado. É necessário que se encontrem características, encontrem os seres, que esses seres estejam vivendo num local onde eles possam se manifestar e aguardar aqueles que estão encarnando dentro dos processos de envolvimento dos seres encarnados para que possam gerar um novo corpo que possa servir de abrigo para o espírito que está esperando o seu momento de reencarnar naquela família. Então os processos eles precisam ser muito bem trabalhados. E nada mais justo do que enquanto você prepara tudo isso, você esteja próximo do planeta Terra. Que você, nada impede que você esteja longe, mas se você estiver perto, as emanações do planeta, as emanações das pessoas que estão ali, já vão te auxiliando naquele processo. Então aqueles que partem e aqueles que vêm, necessariamente partem e vêm de algum lugar. Graças às leis de liberdade que regem os seres, ninguém jamais será constrangido a pensar de uma forma ou de outra, cabendo a cada um decidir aquilo que vai reger seu mundo mental, que caminho vai seguir, que opções buscar, mesmo sob resultados infelizes. Então a lei de liberdade, o livre-arbítrio que rege todos os seres, permite que cada um seja aquilo que é. Nós podemos acelerar o nosso processo de libertação das sucessivas reencarnações, nos cadastrando a espíritos para mundos melhores e mais afeitos ao nosso processo evolutivo. Nós podemos acelerar esse processo como podemos freá-lo. Ninguém nos constrange, ninguém nos obriga. Nós podemos pensar da forma que desejamos, mas a forma como nós desejamos, a maneira como nos expressamos, pode acelerar esse processo como pode retardá-lo. Nós precisamos fazer esse processo de busca consciente e de entendimento dessas realidades e nos colocarmos de modo mais assertivo, buscando acelerar o nosso passo e o nosso caminho. Mesmo porque quanto mais conscientes estivermos, quanto mais nós soubermos dessas realidades, quanto mais nós nos conectarmos com a espiritualidade maior, maior vai ser o cabedal de instruções e de auxílios que nós vamos receber para superar as nossas provas, as nossas expiações aqui no nosso planeta escola, que nos educa e nos ensina. Então é importante que nós façamos isso de modo consciente. Nós vamos acelerar esse processo, nós vamos auxiliar aqueles que nos são queridos, nós vamos fazer, vamos colher resultados melhores, e vamos passar pelas dificuldades de uma maneira mais calma e mais tranquila, com mais fé, com mais certeza de que aquilo ali é uma circunstância transitória e que nós podemos sim vencê-la se nós estivermos conectados e buscando resultados nessa condição. Cada ser humano, ao desencarnar, transfere para o mundo espiritual seus ideais nobres ou as suas paixões deprimentes, os seus desgostos ou alegrias, convicções ou descrenças,
as deficiências ou as ânsias de aprendizado e elevação do qual seja possuidor. Então, quando nós nos transferimos para a Terra, nós vamos trazer junto os nossos ideais ou as nossas paixões, as nossas alegrias ou os nossos desgostos. Então, se nós trabalharmos para termos mais alegrias do que desgostos, quando viermos para o planeta, as alegrias nos acompanharão. Se nós nos cadastrarmos em buscar, em mantermos em nós as nossas convicções de fé, nós vamos trazer isso junto. Vamos ser mais assertivos, vamos ser mais tranquilos, vamos ser mais confiantes, vamos trabalhar com mais afinco, porque sabemos que aquilo é transitório. Ou nós podemos trazer também as nossas ânsias de aprendizado, os nossos processos de elevação. Aquilo que nós temos dentro de nós, nós trazemos para cá. E aquilo que nós vivemos enquanto estamos encarnados, aquilo que nós fazemos questão de manter em nós enquanto estamos encarnados, e que não abrimos mão, mesmo sendo uma deficiência, mesmo sendo uma paixão deprimente, quando desencarnamos também transferimos isso para o mundo espiritual. E se isso for um problema, se isso for causar constrangimento dentro daquelas colônias espirituais mais enobrecidas, nós não vamos nos cadastrar a ficar lá. Nós vamos nos cadastrar a ficar onde existem paixões, aonde existe desgosto, aonde existe descrença, aonde existem deficiências. É lá que nós vamos nos sentir melhor, é lá que nós vamos estar afinados. E nós vamos poder pensar a respeito disso agora, a partir de agora, uma vez que nós compreendemos através da doutrina espírita e do aprendizado junto aos espíritos, aos bons mentores, que aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, vai conosco para o plano espiritual e também vem do plano espiritual para a Terra. Nós estávamos lendo, estudando há poucos dias, e Divaldo Franco, numa das palestras que existem no YouTube, do qual eu não me recordo o nome agora, mas está lá, basta procurar, ele diz que esse momento de transição planetária, diversos espíritos estão reencarnando de uma erraticidade muito longa, em locais muitas vezes umbralinos, e esses espíritos estão trazendo junto as suas perturbações. Por isso, do ambiente perturbado, geralmente perturbado, que nós encontramos nas grandes cidades, nas grandes aglomerações, esses espíritos, eles vêm e se revelam tal qual eles são. Eles precisam colocar naqueles que desejam a manutenção do bem uma convicção maior para fazer isso. E vivenciando as suas paixões, os seus descaminhos no planeta Terra, eles estão se habilitando naturalmente a não ficar no nosso planeta Terra quando eles se transformarem em mundo ditoso, em mundo de regeneração. E, invariavelmente, esses espíritos, pela própria frase que Divaldo utilizou, eles muitas vezes recebem uma última chance e o fazem muitas vezes desperdiçando. Ao invés de vir e aproveitar, eles vêm e acabam perturbando a psicosfera do planeta em processo de transição, não se habilitam mais a reencarnar e acabam sendo enviados para outras colônias, outros mundos mais condizentes com o seu processo evolutivo, onde eles vão ter que trabalhar para fazer aqueles mundos evoluírem, não como um processo de punição, mas sim como um processo de aperfeiçoamento através do trabalho. Assim também aquele que vem para o planeta, graças à lei de atração, encontra cenários ideais junto aos teatros da vida, que irão cercá-los de prova para ferir os valores internos já alcançados e os alicerces da sua chama que irradia, no clima que apraz viver e conviver. Então, quando nós encarnamos, nós vamos atrair, nós vamos buscar, nós vamos atrás daquilo que é necessário para o nosso processo evolutivo. Nós vamos nos cercar disso, porque é o que desejamos. Mas é possível também que nós vamos atrás das nossas paixões, que nós vamos atrás dos nossos descaminhos, porque isso também está em nós. Esses cenários
eles vão nos colocar à prova, eles vão nos testar, eles vão interferir no nosso pensamento, na nossa conduta, e vão fazer com que nós levemos esse choque de estarmos encarnados, encontrando esses cenários que vão nos colocar à prova. E ali nós podemos irradiar, ou nós podemos nos apagar, e podemos viver dentro de um clima que nos é aprazível, mas que depois talvez nos cause problemas e nos faça sofrer. Encarnando ou desencarnando, o ser sempre vai se aproximar do grupo espiritual que mais se afina, fechando-se mentalmente numa concha, caso deseje, ou colhendo as flores felizes dos esforços de autoburilamento e sublimação que fez em si, ou pelas tarefas enobrecedoras que recebeu ou iniciou, cadastrando-se naturalmente no grupo de elevação a que se promoveu. Nós podemos nos cadastrar em grupos de elevação, podemos nos colocar nas colônias espirituais do bem, podemos ir para o nosso lar, podemos ir para as colônias que trabalham auxiliando os encarnados, podemos nos habilitar a esse trabalho, ou podemos nos fechar numa concha, podemos estar vivendo na Terra, podemos estar encarnando, ou mesmo indo para a realidade espiritual e não colhendo daí fruto nenhum. Simplesmente nos isolando, imaginando que o mundo não nos acolhe, imaginando que as pessoas não nos compreendem, imaginando que tudo está contra nós, que as pessoas deveriam nos tratar melhor, ou podemos ignorar tudo isso, acreditar que isso vem para o nosso processo de evolução e de esforço, de autoburilamento e sublimação, né? O diamante, para ser lapidado, ele precisa sofrer a abrasão dele mesmo, até que ele consiga refletir toda a luz que cai sobre ele. Podemos nos habilitar a isso ou podemos nos habilitar a sofrer. Podemos ir para mundos felizes, podemos ir para colônias de auxílio, ou podemos ir para as regiões do umbral, desde que lá existam espíritos que nos afinizem. Nós vamos ser atraídos para aquilo, vamos viver aquela realidade, como viveu André Luiz na região umbralina onde ele estava. Era uma região que abrigava aqueles que eram considerados suicidas, e ele não entendia porque ele estava lá, era óbvio, né? Ele tinha desencarnado, nem tinha percebido isso, se sentia doente, não sabia porque tinha sido abandonado. O livro é muito bom, sugiro que leiam, tem muitas lições ali, e André Luiz abre o seu processo evolutivo, abre o seu coração. É importante que nós aproveitemos a lição dele, sem precisar errar tanto, mas de repente colhendo já algum ensinamento, alguma sublimação que somos capazes de compreender. Cada espírito é livre para fazer a sua evolução pelos convites amorosos que recebe, sublimando a psicosfera que o rodeia. Então nós somos livres. Existem convites amorosos, diariamente, convites amorosos que chegam até nós. E nós podemos, sim, receber esses convites e aceitá-los. E quando nós o fazemos, quando nós nos dobramos às leis universais, às leis divinas, nós vamos nos sublimando e vamos sublimando a psicosfera que nos rodeia. Mas também, o ser, o espírito, o indivíduo também é livre para estagnar. E também é livre para se envenenar, prejudicando o ambiente em que se manifesta e onde terá de se estabelecer pelo impositivo da colheita. Então, esse indivíduo que, de repente, fica estagnado, não deseja sofrer dentro do seu processo evolutivo as provas e expiações, se recusa a isso, foge dessas provas, ele pode estagnar. E quando nós fazemos isso, quando nós estagnamos, quando nós não nos sujeitamos às leis universais, que são inexoráveis apesar da nossa teimosia, nós vamos invariavelmente nos envenenando. E vamos também envenenando o ambiente onde nós estamos nos manifestando. E já que esse ambiente nós o criamos, é justo que fiquemos nele. É o impositivo da colheita. Nós vamos criar um ambiente perturbado, nós vamos criar um ambiente adoecido, e é justo que fiquemos nele. Agora, nós podemos sublimar a nossa psicosfera, podemos sublimar o ambiente, podemos melhorar o ambiente, podemos pacificar, equilibrar o ambiente, e também, nesse caso, é justo que nós fiquemos nele.
É uma questão de nós nos colocarmos em processo de entendimento e buscarmos entender essas condições e partir para a busca daquilo que nos apraz. A Terra é o sublime educandário que abriga uma miríade de aprendizes. Aqueles que, enfim, se filiam à construção do bem serão convocados a esse trabalho nos dois lados da vida. Então, se nós nos filiamos às coisas boas, se nós adotamos o Cristo como nosso exemplo, apesar de muitas vezes não segui-lo, apesar de muitas vezes não compreendê-lo na sua profundidade, mas se nós nos colocarmos desse lado, na construção do bem, nos trabalhadores do Cristo, obviamente que nós estaremos ali e seremos convocados, né? Cidadão, venha cá, me ajude. Né? Nós somos convocados a esse trabalho, tanto quando estamos encarnados, quando estamos do outro lado da vida, quando desencarnamos. Vamos nos habilitar às colônias felizes, às colônias espirituais de trabalho e de evolução, e lá existe muito trabalho. E nós vamos trabalhar nos dois lados da vida. Aquele céu de adoração que nos foi educado, que nos foi mostrado, que nos foi sublimado na nossa mente, onde você fica eternamente em júbilo, infelizmente, pela ótica dos espíritos imortais que trouxeram a codificação a Kardec, infelizmente esse céu de contemplação e de eterno não fazer nada, este céu não existe. Agora, quando Jesus disse, eu vou trabalhar, eu trabalho, e o Pai trabalha até hoje. Quando ele diz que Deus ainda está construindo, Deus ainda está trabalhando, e que Jesus nunca vai parar de trabalhar, é razoável que nós também imaginemos que a criação, os irmãos do Cristo, os filhos do Pai, também sejam convocados a esse trabalho. Jesus fala muitas vezes disso quando fala dos trabalhadores da vinha. Os trabalhadores. Então nós temos trabalho nos dois lados da vida e seremos convocados a esse trabalho se nós nos colocarmos na construção do bem. Mas também aqueles que se dedicam ao mal e vivem o desequilíbrio, o farão independentemente de possuírem um corpo. Então, da mesma forma, se você se dedica ao mal, se você deseja o mal, a perturbação, o conluio, a aspereza, você vai ser convocado pelos trabalhadores do mal nos dois lados da vida. Quando você estiver encarnado, você vai vibrar por isso, e quando você estiver desencarnado, você vai se habilitar para as regiões que não são sublimes, aonde não há educandário, aonde estão aqueles que fogem, aqueles que buscam o desequilíbrio e querem viver assim. É permitido para eles. A morte não é um passe livre para o paraíso. O aperfeiçoamento é infinito e cada ser deve fazê-lo a seu tempo, sem eximir-se. Cada um encontra o ambiente necessário de modo a não ser constrangido em suas referências íntimas. Mas o trabalho de melhoria e de aperfeiçoamento individual é inexorável. Nós podemos adiar, podemos atrapalhar, podemos fazer como queremos, mas é inexorável. Nós, invariavelmente, vamos fazer isso, queiramos ou não. Porque mesmo os espíritos que estão na erraticidade, mesmo os espíritos que estão no umbral, eles estão colhendo lá as sementes que plantaram. Depois, quando surgir em seu espírito esse esclarecimento profundo, eles vão ter as próprias referências e ninguém vai precisar lembrá-los porque eles jamais o esquecem. Eles vão ter as próprias referências daquilo que não fizeram e do que colheram quando agiram dessa maneira. Então a morte não leva ninguém para o paraíso. Ninguém tem um passe livre para isso. Nós precisamos nos aperfeiçoar para que possamos habitar as colônias espirituais do bem e não nos candidatarmos às referências umbralinas que André Luiz traz no seu livro. Então, o aperfeiçoamento é de cada um e ele é infinito. Os espíritos, quando colocam lá a classificação dos espíritos, né, a gradação dos espíritos, eles dizem que essa gradação é infinita. Nós temos muito que aprender, temos muito que estudar e temos muito que colocarmos como aprendizado para nós mesmos. Joana de Ângeles diz que dentro do processo evolutivo, o espírito precisa saber tudo de tudo.
tudo de tudo não é um pouco de alguma coisa, ou talvez isso, ou talvez aquilo, é tudo sobre tudo. Nós vamos dominar todos os assuntos, todas as matérias, nós saberemos ela na ponta da língua, e isso faz parte do nosso aperfeiçoamento, porque ele é infinito. Então nós vamos ter tempo de fazê-lo, porque ele é infinito. E uma coisa que me chama a atenção, e eu já ouvi isso também em outras palestras, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Porque se é infinito, nós vamos trabalhar com as outras pessoas de forma infinita. E aquele que hoje é o nosso inimigo, um dia vai ser nosso irmão. Então, quanto mais rápido nós entendermos isso e começarmos a trabalhar em equipe, seja em família, seja em sociedade, seja no ambiente de trabalho, mais rapidamente nós vamos evoluir e vamos melhorar a psicosfera que nos rodeia. Porque o aperfeiçoamento é infinito e porque nós sempre vamos trabalhar em equipe. Nós vamos sempre nos filiar aos nossos irmãos perturbados, se assim o desejarmos, e também vamos nos filiar aos irmãos trabalhadores, trabalhadores do bem, trabalhadores do Cristo, se assim o desejarmos. Nós sempre estaremos trabalhando em equipe. Existem muitas mentes incentivando e orientando os irmãos em caminhada, bem como filosofias, seitas, doutrinas e religiões, prestando serviço de elevação e sustentação àqueles que buscam melhorarem-se, não servindo mais a desculpa de estar sem acesso e desassistido. Então nós temos muitos espíritos trabalhando incessantemente em nosso processo de orientação. Nós temos acesso à filosofia e seitas, doutrinas, religiões, e elas estão prestando um serviço de melhoramento. Cada um vai encontrar o ambiente ideal, onde vai conseguir se expressar, conseguir buscar as suas lições, as suas explicações, aonde vai se sentir acolhido. Nós não temos mais a desculpa de dizer que não existe acesso ou que estamos desassistidos pelo alto. Isso nós não podemos mais utilizar para nós. Além disso, nós temos artes nobres, quando bem embasadas nas energias da construção mental. Nós temos também as ciências, e as ciências buscam desvelar mistérios ocultos, explicá-las através do conhecimento que já somos capazes de expressar. Nós temos também a boa literatura que alcança lonjuras, levando a palavra que educa e jamais fenece. Esses são outros elementos de burilamento das mentes que desejam o bem próprio. Então nós temos, além das religiões, além das doutrinas, da orientação dos bons espíritos, nós temos aquilo que nós já produzimos enquanto processo evolutivo. As artes nobres, as boas artes, quando elas nos constroem mentalmente, quando elas nos educam mentalmente. Nós temos as ciências que já evoluímos tanto nelas, que nos trouxeram tantos confortos, que desvendaram tanto o macro como o micro, o universo, as entranhas do nosso planeta, desmistificando infernos que estariam ocultos embaixo da terra, né? Retirando do firmamento o céu de contemplação a que me referi antes, colocando lá os astros, a expansão do universo, as galáxias, os mundos, os planetas. Hoje ainda eu estava ouvindo na rádio que a NASA disse que encontrou água em estado líquido na Lua, em alguns locais na Lua. Então isso tudo são ciências que vêm para o bem, que vêm para a desmistificação e que vêm para a nossa educação. Nós temos bons livros, a literatura espírita é muito boa. As obras da codificação e as obras correlatas, se nós nos dedicarmos a esse tipo de leitura, nós levaremos talvez décadas para ler todas e estudá-las todas. É uma literatura fantástica. Quanto mais eu leio ali, mais eu me identifico. Quanto mais eu encontro ali, mais eu descubro coisas, mais eu desmistifico para mim mesmo. Falo de mim e espero inspirá-los a buscar essas leituras, essas boas leituras da doutrina espírita. E você pode ler um livro agora e a palavra será a mesma daqui 20 anos, mas o teu entendimento será outro. Você vai pegar o livro e vai lê-lo
e daqui 10 ou 15 anos ou 20 anos você vai ler e vai dizer, mas como eu não percebi isso? Então ele ainda é novo, apesar de você já tê-lo lido. E aquela palavra, aquela educação não vai fenecer, ela vai só se complementar. Então nós podemos, além de buscar as coisas do alto, nós podemos buscar aquilo que nós já fizemos de bom. Claro que existem também coisas desagradáveis, coisas ruins, que nos destroem através das nossas artes, das nossas ciências e da literatura ruim. Mas nós podemos nos focar naquelas que são boas e começar para nós um caminho melhor. Essa tarefa segue através do aprendizado gradativo que os mentores estabelecem como didática evolutiva. Pois nos planos imediatos, além da matéria densa, muitos trabalhadores do Cristo edificam colônias e cidades, que servem de apoio aos desvalidos, infelizes e perturbados. Então, se nós começarmos desde já a construir um mundo melhor, talvez nós habilitemos a uma realidade espiritual melhor quando sairmos daqui. Talvez nós nos cadastremos junto com os trabalhadores do Cristo a edificar colônias e cidades para auxiliar aqueles que necessitam, para aqueles que buscam e aqueles que estão precisando. Além da morte, a vida continua. A vida que se manifesta aqui em suas organizações e realidades é uma cópia pálida daquilo que encontramos lá quando da nossa estadia. E o clima que lhe caracteriza é o de evolução e ascensão dos espíritos a planos superiores. Os espíritos que se manifestaram a Kardec deixaram isso claro. Não quando nós encontramos essas lições a respeito das colônias espirituais, nós imaginamos que estamos colocando, com base naquilo que vivemos no planeta, estamos criando um céu idílico, onde nós vamos habitar cidades, organizações e colônias, à feição daquilo que encontramos na Terra. E os espíritos nos alertam dizendo que não, que aquilo que nós manifestamos aqui no nosso planeta Terra, aquilo que nós temos aqui como cidades, como colônias, como lugares onde as pessoas se reúnem, isso aqui é uma cópia daquilo que encontramos na realidade espiritual. Mas os espíritos também nos lembram que é uma cópia pálida. As organizações do plano espiritual, as colônias espirituais, elas são muito mais sofisticadas, muito mais organizadas, muito mais sublimes, muito mais concretas do que aquelas que se apresentam no planeta. Não é que nós estamos caracterizando um céu ao modo da Terra. A Terra é uma cópia pálida daquilo que já existe na realidade espiritual e onde nós iremos nos manifestar em nosso processo de evolução e ascensão quando desejarmos evoluir para planos superiores. Além da morte, a vida continua. E lá existem locais onde iremos habitar, até que compreendamos que a nossa realidade é a do universo. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Existem muitos livros, muitos romances. Dentro das obras básicas existem lições, como aquela que começa lá na pergunta 234 do Livro dos Espíritos, que nós falamos anteriormente. Existem as questões seguintes, onde nós podemos estudar, ler e nos informar. Espero sinceramente ter inspirado aqueles que assim o desejam a buscar novos aprendizados, a buscar entender essa realidade espiritual, como ela se apresenta e como os espíritos a trouxeram para nós. Gostaria de convidar a todos a fecharem os olhos, elevarem os seus espíritos, buscarem as fontes da realidade superior, junto aos trabalhadores do Cristo, junto aos bons mentores, que eles nos inspirem, que eles nos ajudem, que eles não permitam que nós nos afastemos deles, que eles tragam sempre lições novas, a cada uma que nós nos habilitemos a concluir e a registrar em nós. Que os bons espíritos estejam conosco nos inspirando, que o Cristo seja o nosso leme forte, o nosso farol que ilumina os nossos caminhos e os nossos passos e orienta o nosso rumo naquilo que nós realmente desejamos e buscamos. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e que venham assistir esse vídeo no futuro, desejando a todos uma boa noite.